Olá, vamos lá para mais um módulo, do nosso treinamento da CIPA, o nosso módulo 3. Falar um pouquinho mais sobre, agora nesse módulo, vamos falar um pouquinho sobre o estudo, do ambiente e das condições de trabalho ali, no ambiente produtivo das empresas, o que é o trabalho do profissional da CIPA, como ele deve trabalhar, atuar nesse módulo, nesse processo de riscos ambientais. Então, como eu vou fazer essa análise aí com relação aos riscos ambientais, o que são esses riscos? Nada mais do que agentes, presentes aí no ambiente de trabalho, capaz aí de afetar, o trabalho a curto e a médio prazo ao longo do tempo dos profissionais, que podem causar algum tipo de doença, algum tipo de lesão. E aí, claro, qual que é o papel da CIPA nisso? A gente vai falar bastante a respeito desse papel da CIPA, do cipeiro propriamente dito, que é uma das condições da CIPA, das atribuições da CIPA, é identificar e relatar os riscos existentes nos setores e no processo de trabalho. Então, quais são os riscos? O que ele tem que fazer? Como que ele tem que fazer? Qual que é o processo que ele tem que trabalhar para que ele possa identificar esses riscos e atuar em cima aí na melhoria sempre constante aí desses riscos, Para isso, é necessário que as pessoas conheçam os riscos. No final desse módulo, vou deixar lá uma pitadinha lá para que vocês possam aí fazer, mexer, olhar e, claro, observem o ambiente de trabalho de vocês, como que é esse risco, Então a gente vai ter um exercíciozinho aí no final. Então acho que vai ser legal que vocês podem aí fazer essa análise, Então vamos lá, qual que é o objetivo dele? É reunir as informações necessárias para estabelecer um diagnóstico da situação. Vamos lá, eu vou começar a reunir uma situação aqui, fazer uma análise das atividades, do processo produtivo, do ambiente de trabalho, para que eu possa definir quais são os riscos existentes em cada um desses setores. O mapa de risco, ele é representação gráfica. Ele tem lá um gráfico, que é um desenho, um mapa. Muitas empresas têm lá, ele tem cores, diferentes, através de círculos. Tem uns círculos, uma bolinha amarela. Opa, o que significa aquela bolinha amarela? E tem lá uma legenda falando, a bolinha amarela significa risco ergonômico. Então, qual que é o tamanho? Qual que é o risco que eu tenho daquele ambiente ali? E nada melhor do que o cipeiro, do que as pessoas que trabalham naquele ambiente para conhecer esses riscos. Então, é importante a equipe de segurança do trabalho participar? Sim. Por quê? Porque ela conhece os riscos, ela sabe o que são riscos, como que é. Mas quem é que está ali? Quem é que está sofrendo ali aqueles riscos? Então, esse profissional da área, ele é uma pessoa que vai conhecer muito bem ali. E eu tenho um mapa de risco ali, eu faço um mapa de risco lá, e aí eu posso ver lá. Ele é grande, o risco é grande, médio ou pequeno. E quais tipos de risco eu tenho em cada um desses ambientes? É risco físico? Opa, eu tenho risco de ruído, risco de calor. Não, eu tenho risco químico, eu trabalho aqui com produto químico na minha área. Não, é produto biológico, é risco biológico. Que tipo de risco biológico? É banheiros, lavatório, ou algum tipo de produto em decomposição. É risco biológico? Opa, não sei. É um hospital? É um ambulatório? Riscos ergonômicos. Nossa, eu trabalho aqui o dia inteiro sentado, posição desconfortável. Então, eu faço muito movimento repetitivo. Não, eu pego material muito pesado o tempo inteiro. Então, são riscos ergonômicos. E riscos de acidentes? É risco de queda. Então isso são riscos de acidentes. E aí, claro, é importante que as pessoas, o profissional da CIPA, mais para frente a gente vai falar bastante a respeito o que são cada um desses riscos, mas que ele possa, de maneira assim bem eficaz, bem detalhada, conhecer esses riscos e em qual proporção. É grande, pequeno, não é? Para onde estão esses riscos? Aonde está? E em cima disso, claro que depois a gente vai montar planos de ações de adequação e melhoria daquele ambiente de trabalho. Não adianta nada eu conhecer o risco, conheço o risco é grande, é pequeno e tal, mas se eu não tomar ação, não adianta. Então é importante que a gente tenha essa ciência de tomar ação a respeito desses riscos. E aí, falando um pouquinho dos riscos, Riscos físicos.
Ruído, calor, vibração, umidade, radiações, radiação ionizante, não ionizante. Olha só, ruído e calor é um risco que é muito comum, principalmente em indústrias aí. O ruído, porque está lá, tem uma máquina no seu ouvido fazendo barulho, é um risco de ruído. Então, o calor, talvez um ambiente abafado, tudo. Risco químico, aí entra poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, então tudo isso é risco químico. Os biológicos, bactérias, fungo, vírus, picada de animais peçonhentos, são riscos biológicos. E os ergonômicos, levantamento de peso, transporte manual de cargas, movimento repetitivo, postura incorreta. Então, tudo isso são os riscos ergonômicos. O risco ergonômico é muito comum em ambientes de trabalho, seja na área industrial quanto na área de escritório. Então, o risco ergonômico é um risco que tem que ficar muito atento, porque muita gente tem. Então, é um risco que é importante que se tenha um olhar atento a esses riscos. Riscos de acidentes, né? Projeção de partículas, risco de queda. Eu posso colocar a mão ali naquele ponto e pode cortar, pode, sei lá, ter alguma fratura, então cair algum produto e queimar, então isso tudo são riscos aí de acidentes. Então é importante que vocês conheçam esses riscos, claro que eu vou dar uma pitadinha aqui, vai ter alguns material extra aqui para que vocês possam também entender um pouco a respeito desses riscos, né? E o quanto ele pode ser classificado grande e pequeno dentro de uma indústria, né? E aí você tem lá, né? O verde é risco físico, o vermelho químico, e o marrom ali o biológico, o amarelo ergonômico e o azul de acidente. Então aí você vai ter lá na sua mapinha, vou voltar aqui um pouquinho, né, no seu mapa, você vai colocar a bolinha lá, um círculo, né, e vai colocar o grau de risco, grande, pequeno, médio, e quais são as cores de cada um desses riscos. Claro que é importante, aqui não tá, mas você tem que descrever o local, a área, talvez quem é os responsáveis pela elaboração, CIPA, é claro, o ano que foi elaborado. Daniel, mas todo ano eu preciso fazer esse mesmo desenho aqui, essa mesma configuração? Em toda a gestão da CIPA, sim, é importante. Cada um tem percepções diferentes. Talvez mudou algum processo dentro da área e não foi atualizado. Talvez mudou o risco e não foi atualizado. Então é super importante que todo ano a equipe da CIPA faça esse trabalho de mapeamento dos riscos e o mapa dos riscos do ambiente de trabalho. Prioridades no controle de risco. Eliminar sempre com a prioridade de eliminar o risco. Neutralizar o risco. Então, quer dizer, eu vou lá, vou identificar que tem muito risco de acidente. Beleza, tem risco de projeção de fagulhas nos olhos. O que eu vou fazer para mitigar isso? Então, vou começar a trabalhar para que tenha medidas de prevenção com relação a fagulhas nos olhos. Seja através de EPI, através de equipamento de proteção coletiva, de procedimentos, treinamento. Então, vou trabalhar, e isso é importante, que eu vou olhar os riscos, vou olhar se ele é grande, pequeno e vou implementar medidas de prevenção coletiva. Ou seja, a CIPA ela vai trabalhar com a prevenção. Aqui eu vou deixar essa imagem para vocês, para que vocês possam comentar os riscos. Eu vou fazer um formuláriozinho, vocês vão ver, e tem lá quais são os riscos que eu estou exposto aqui. Que tipo de risco tem nesse ambiente? E aí eu quero deixar a pergunta, eu quero que vocês mesmos analisem e falem, opa, quais são os riscos que eu posso identificar aqui? Então, isso é legal que a gente pode, e aí já ir trabalhando nesse exercício aí de mapeamento dos riscos do meu ambiente de trabalho. Muito obrigado, aqui a gente vai encerrar mais esse módulo, né, porque a gente estamos dividindo em módulos aí, para que vocês possam aí fazer esse exercício aí.